Imagine um livro, escrito há milênios, que não apenas prediz o futuro com uma precisão assombrosa, mas também esconde segredos tão profundos que continuam a intrigar os maiores estudiosos do mundo. Este não é um romance de ficção, mas sim uma das partes mais enigmáticas da Bíblia. O livro de Isaías, suas páginas sussurram sobre reis e impérios que ainda não existiam, sobre um Messias que viria e sobre um futuro tão distante que desafia nossa compreensão. Prepare-se, pois a revelação por trás de Isaías pode verdadeiramente te chocar. Isaías, o profeta de Judá, é reverenciado por suas visões grandiosas e sua linguagem poética, mas seu livro é uma anomalia em muitos aspectos. Ele abrange um período de tempo tão vasto que parece impossível ter sido escrito por uma única pessoa, levantando questões sobre sua autoria e composição. Alguns capítulos parecem falar de eventos que ocorreram séculos após a morte do profeta histórico, desafiando a cronologia e a lógica. Como pode um texto ser tão coeso e ao mesmo tempo tão fragmentado em sua origem aparente? Se você está intrigado por esses mistérios e deseja desvendar as camadas ocultas de um dos textos mais poderosos de todos os tempos, este é o lugar certo. Vamos juntos explorar as profundezas de Isaías, revelando profecias, visões e debates que moldaram a fé de milhões. Não perca nenhum detalhe dessa jornada épica. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber todas as nossas revelações sobre os segredos da Bíblia. Sua compreensão das Escrituras nunca mais será a mesma. Isaías viveu no século 8 a.C., um período tumultuado para o reino de Judá, sob a sombra constante das potências assírias e babilônicas. Ele não era apenas um profeta, mas um conselheiro de reis, um observador perspicaz da política e da moral de sua época. Seu nome, que significa o Senhor é salvação, ecoa em cada página de seu livro, anunciando tanto juízo divino quanto esperança de redenção. Sua vida e ministério foram intrinsecamente ligados ao destino de seu povo. Uma das maiores fontes de mistério em Isaías reside em sua estrutura. O livro é frequentemente dividido em 3 seções principais: Proto-Isaías, Deutero-Isaías e Trito-Isaías. Cada seção parece ter um estilo literário, um contexto histórico e até mesmo uma teologia ligeiramente diferentes. Essa divisão levou muitos estudiosos a questionar se o livro é, na verdade, uma compilação de obras de diferentes autores, escritos em épocas distintas, mas unidas sob o nome de Isaías. A primeira parte do livro, do capítulo 1 ao 39, é amplamente aceita como a obra do profeta Isaías histórico. Aqui, ele condena a corrupção moral e religiosa de Judá, advertindo sobre a inevitabilidade do juízo divino. No entanto, em meio a essas profecias sombrias, encontramos lampejos de esperança e a promessa de um remanescente fiel. Isaías descreve vividamente o cerco de Jerusalém e a libertação milagrosa do povo de Deus, mas também vislumbra um futuro glorioso para Sião, a cidade santa. Dentro de Isaías, capítulos 40 a 55, encontramos as famosas canções do servo sofredor, uma das passagens mais misteriosas e debatidas de toda a Bíblia. Quem é esse servo? Seria Israel como nação, o próprio profeta ou uma figura messiânica futura? As descrições de seu sofrimento voluntário, sua humilhação e sua morte sacrificial para expiar os pecados de outros são de tirar o fôlego. Para muitos, essas canções são um prenúncio claro da vinda e do sacrifício de Jesus Cristo, séculos antes de seu nascimento. Isaías é, sem dúvida, o livro profético mais rico em predições sobre o Messias. Ele não apenas descreve o servo sofredor, mas também a criança que nasceria de uma virgem, cujo nome seria Emanuel, Deus conosco. Ele fala de um reino de paz e justiça que se estenderia por toda a terra. A precisão dessas profecias é tão surpreendente que muitos céticos as veem como evidência de que foram escritas após os eventos, mas a descoberta dos manuscritos do Mar Morto refutou essa teoria, confirmando sua antiguidade. Além das profecias históricas e messiânicas, Isaías nos transporta para o reino celestial
com visões cósmicas de tirar o fôlego. No capítulo 6, ele descreve sua própria chamada profética, onde vê o Senhor assentado em um trono alto e sublime, cercado por serafins com 6 asas. Essa visão de majestade e santidade divinas é uma das mais vívidas e aterrorizantes de toda a Bíblia. Ela nos lembra da grandeza incompreensível de Deus e da pequenez da humanidade diante de sua glória. O livro de Isaías não é apenas uma coleção de profecias, é uma obra-prima literária. Sua linguagem é rica em metáforas, simbolismos e imagens vívidas, tornando-o um dos textos mais poéticos da Bíblia hebraica. A cadência de suas palavras, a força de suas comparações e a profundidade de suas emoções elevam a profecia a uma forma de arte sublime. Essa beleza literária, no entanto, também adiciona uma camada de complexidade, exigindo uma interpretação cuidadosa para desvendar seus múltiplos significados. A riqueza poética e as camadas de significado de Isaías tornam sua interpretação um desafio contínuo. As profecias frequentemente operam em múltiplos níveis, um cumprimento imediato para o povo de Israel, um cumprimento futuro no Messias e até mesmo um cumprimento escatológico no fim dos tempos. Distinguir esses níveis requer um estudo aprofundado e uma sensibilidade para o contexto histórico e teológico. É como um diamante com muitas facetas, cada uma refletindo a luz de uma maneira diferente. A influência de Isaías no Novo Testamento é colossal. É o livro do Antigo Testamento mais citado pelos autores do Novo Testamento, servindo como a espinha dorsal para a compreensão da identidade e missão de Jesus Cristo. Desde sua concepção virginal até sua morte e ressurreição, os evangelistas e apóstolos encontraram em Isaías a chave para desvendar o plano divino da salvação. Sem Isaías, grande parte da teologia cristã seria incompreensível. Isaías não poupa ninguém de suas profecias de juízo. Isso inclui as nações vizinhas de Judá, Babilônia, Assíria, Tiro, Egito. Todas recebem advertências divinas contra sua arrogância, idolatria e crueldade. Essas profecias não são apenas condenações, mas também demonstrações da soberania de Deus sobre toda a história humana. A precisão com que algumas dessas profecias se cumpriram em eventos históricos posteriores é para muitos uma prova de sua inspiração divina. Mas Isaías não é apenas um livro de juízo, é também um livro de esperança transcendente. Ele pinta quadros vívidos de um futuro glorioso, onde a justiça reinará e a paz será universal. As visões de um novo céu e uma nova terra, onde o lobo habitará com o cordeiro e a dor será banida, são algumas das mais inspiradoras de toda a Bíblia. Essas profecias oferecem consolo e um vislumbre da restauração final de todas as coisas. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto, especialmente o grande rolo de Isaías, foi um divisor de águas na compreensão do livro. Este manuscrito, datado de mais de 1000 anos antes dos textos hebraicos mais antigos que tínhamos, confirmou a notável integridade textual de Isaías. Essa descoberta silenciou muitos céticos que argumentavam que as profecias messiânicas foram adicionadas ou alteradas ao longo dos séculos. Ela nos dá uma janela para a antiguidade e a fidelidade do texto. Apesar da integridade textual, o debate sobre a autoria de Isaías persiste. Para alguns, a ideia de múltiplos autores não diminui a inspiração divina. Pelo contrário, sugere que Deus usou diferentes vozes ao longo do tempo para construir uma narrativa profética unificada. Outros insistem em um único autor, argumentando que a coesão teológica e as profecias que atravessam as seções indicam uma mente mestra por trás de tudo. O mistério não é se é de Deus, mas como Deus escolheu revelá-lo. O mistério de Isaías reside em sua capacidade de transcender o tempo e o espaço, falando às gerações com uma voz que é ao mesmo tempo antiga e eternamente relevante. Sua linguagem simbólica, as camadas de cumprimento profético e a complexidade de sua composição garantem que ele nunca será totalmente desvendado. Em um sentido absoluto, ele nos convida a uma jornada contínua de descoberta, revelando novas verdades
a cada leitura. Ao longo dos séculos, Isaías tem sido uma fonte inesgotável de inspiração e consolo para milhões. Seus temas de juízo e redenção, de desespero e esperança, ressoam profundamente com a experiência humana. Ele tem fortalecido a fé em tempos de perseguição, oferecido consolo em momentos de luto e apontado para um futuro de paz em meio ao caos. Sua mensagem é um lembrete poderoso da fidelidade de Deus e da capacidade humana de perseverar. A grande revelação sobre Isaías, que pode chocar muitos, não é apenas sobre profecias específicas, mas sobre a unidade surpreendente que permeia todo o livro, apesar de suas aparentes descontinuidades, independentemente de ter sido escrito por um, dois ou três autores. A mensagem central de Isaías permanece singular: a soberania de Deus sobre a história, a necessidade de arrependimento, a promessa de um Messias Salvador e a visão gloriosa de um reino eterno de paz é uma tapeçaria divina, tecida com fios de diferentes épocas, mas com um padrão mestre inconfundível. O livro de Isaías não é apenas um texto para ser estudado, é um convite para uma experiência pessoal com o divino. Suas palavras têm o poder de transformar, de desafiar e de inspirar. Encorajamos você a pegar sua própria Bíblia e mergulhar em suas páginas, permitindo que a voz do profeta ressoe em seu coração. Você pode descobrir mistérios e revelações que são únicos para a sua própria jornada. Chegamos ao fim de nossa jornada pelo misterioso livro de Isaías. Esperamos que esta exploração tenha aberto seus olhos para a profundidade e o poder desta obra singular. Qual parte de Isaías você achou mais intrigante? Você tem alguma teoria sobre seus mistérios? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias conosco. Sua participação enriquece nossa comunidade e nos ajuda a continuar desvendando os segredos mais profundos da Bíblia. Até a próxima!